Olá, pessoal. Continuando, agora a gente vai partir para exemplos destes conceitos que nós acabamos de ver. Eu peguei e fiz dois exemplos aqui para ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa, tá? No primeiro exemplo fala que com os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, determine quantos números com 3 algarismos eu posso formar. Eu já estou dizendo que é números, tá, gente? Se é números, cada número é diferente do outro. Então, assim, eu não preciso nem ter dúvidas quando eu falar em números de que eu vou, para quem quer usar fórmula, que eu vou usar a fórmula do arranjo. Porque cada número vai ser diferente. Por exemplo, se eu usar ali, ó, o 1, o 2 e o 3, tá? Num subconjunto. No outro subconjunto, eu vou usar os mesmos elementos, tá? Eu formar aqui, ó. No entanto, eles têm significado diferente. Então, a ordem dos fatores altera o meu produto. E toda vez quando a ordem dos fatores altera o meu produto, é arranjo. Quantos números eu tenho disponíveis para pôr aqui? Então, vocês vão ver lá, 5. E na casinha da dezena, 4. E da unidade, 3. E agora o que eu faço entre eles? Aqui vocês não vão ter dificuldade, porque vocês vão saber fazer tudo isso. O problema vai ser você saber quando vocês vão utilizar arranjo ou combinação. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Falei em números, arranjo, tá? Quantos subconjuntos com 3 elementos? Vocês estão percebendo que aqui eu estou caracterizando o meu subconjunto. Não é isso? Eu estou dizendo que o meu subconjunto será de números. Aqui eu estou dizendo que o meu subconjunto será de elementos, ok? Então, eu vou ter um subconjunto lá com os elementos 1, 2, 3. Eu vou ter um outro subconjunto lá com os elementos 2, 1, 3. Aqui, por exemplo, esses dois subconjuntos, eles são diferentes? Não, eles são exatamente a mesma coisa, porque eu peguei o número 1, o número 2 e o número 3. No outro subconjunto, eu peguei o número 1, o número 2 e o número 3. Então, aqui, ó, a ordem não vai alterar o meu produto. Quando eu falo de números, a ordem altera o meu produto. Quando eu falo de vice-líder e líder, a ordem vai alterar o meu subconjunto. Quando eu falo de primeiro, segundo e terceiro lugar num pódio, eu estou caracterizando. Vai mudar a ordem dos meus subconjuntos. Então, toda vez que eu der características específicas de como eu quero este meu subconjunto, é arranjo. Eu tenho 2 subconjunto, mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Então, quando a ordem dos fatores não vai alterar, certo? Vocês vão perceber aqui que vai dar a mesma resposta, ó. Usei o número 1, já usei. Só posso usar o 2, porque é sem repetição. Dentro do mesmo subconjunto, tá? E aqui é 3. E agora o que eu faço com aqueles números? Sei que todo mundo já sabe isso. Daí vocês vão chegar à conclusão que aqui é 60. Qual a diferença entre esse e esse? Aqui eu tenho que dividir pela fatorial das possibilidades. E a fatorial das possibilidades, aqui é 6. Logo, aqui eu consigo formar 10 subconjuntos com 3 elementos. Então, toda vez que a ordem influi, arranjo. E toda vez que a ordem não influi, combinação. Eu posso fazer pela fórmula? Pode, porque o problema maior não vai ser as fórmulas para vocês. Vai ser vocês diferenciar o que vocês vão usar. Se é arranjo ou se é combinação. O que eu preciso decorar? Que quando a ordem influenciar, em cada subconjunto, é arranjo que eu aplico. E quando esta ordem não tiver influência nenhuma, é combinação que eu vou aplicar. Vamos para outro exemplo para ver se vocês conseguiram captar um pouco. Aqui eu falo de palavras, tá? Considerando a palavra lógica, determine
Quantos anagramas? Num vídeo anterior eu já falei de anagramas, né? Que anagramas são palavras com ou sem significado. Eu posso formar com essa palavra lógica. Então, aqui não está dizendo, aqui eu tenho apenas que as minhas possibilidades de escolha é exatamente igual ao meu número de elementos que eu tenho. Ou seja, quantas letras eu tenho aqui? 6. Então, as minhas palavras vão todas elas ser formadas com 6. Se tivesse escrito assim, quantos anagramas de 3 letras podemos formar? Daí seriam 3 risquinhos. Mas como não está dizendo, é com toda a palavra lógica. Então, aqui, ó, tá apenas dizendo que eu quero formar palavras, novos subconjuntos com a palavra lógica. Então, eu pergunto para vocês, quantas eu tenho para colocar na primeira letra? Eu vou olhar lá, 2, 4, 6, 6. E aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Logo, isso daqui é igual a 720, porque a gente acabou de fazer lá atrás, né? 720. Agora, eu tenho que me perguntar, isso aqui é combinação ou é arranjo? Se eu formar palavras, se eu escrever isso daqui, ó, tá? Essa palavra aqui, ó, álgica, é igual a lógica? Não, não é. Então, aqui eu vou utilizar arranjo. Palavras e números têm significado diferente sempre. Cada subconjunto vai passar a ter um novo significado. Números e palavras, sempre arranjo, porque a ordem das letras vai influenciar. Quantos anagramas começam com consoante? Eu vou fazer os risquinhos lá. Também tá me dizendo que é com as 6 letras. Começam com consoante, ó. Consoante. Daí eu vou olhar na minha palavra lógica. Quantas consoantes eu tenho em lógica? 1, 2, 3. Então, que comecem com consoante, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Quantas letras sobraram para pôr no segundo espaço aqui? 5. Por quê? Porque uma eu já usei aqui. Não é isso? Vamos supor que eu usei o L aqui. Quantas sobraram para cá? 5. E agora? 4, 3, 2, 1. E daí eu vou pegar e vou multiplicar tudo isso. Isso vai dar 360 possibilidades. Então, essa é a resposta. Falei de letras, de palavras e números, sempre arranjo. Quando eu não caracterizo, ou seja, quando os meus novos subconjuntos, eles não alteram, né, eles não mudam a ordem deles, é combinação. Então, eu posso usar a fórmula ou posso usar os risquinhos. Quando for combinação, eu tenho que dividir pela fatorial das possibilidades. Agora, se eu quero usar, por exemplo, a fórmula, vamos pensar na fórmula aqui neste exemplo aqui, ó. Aqui, tá? Então, quem é o meu N aqui? 6. Quem é o meu P? 6. Então, eu vou fazer 6 fatorial sobre 6 menos 6 fatorial. Aqui vai dar 0. 0 fatorial é 1. Aqui vai dar 720. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar pela fórmula, tá? Eu tenho aqui, cuidado, porque aqui eu tenho que fazer separado por causa desses 5, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. A minha fórmula, eu vou aplicar aqui nesse primeiro momento, ó. 5 e 5 possibilidades de escolha. Por quê? Porque aqui eu já peguei uma letra. Eu vou fazer a mesma coisa que aqui, eu vou chegar à mesma conclusão. E depois, por que eu vou multiplicar vezes 3? Porque eu vou ter 3 possibilidades de começar com consoante. Por exemplo, aqui vai dar 120, tá, pessoal? Então, eu vou ter 120 palavras que começam com L. Eu vou ter 120 palavras que começam com G. E eu vou ter 120 palavras que começam com C. Então, é isso que quer dizer esse 3 aqui. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades de escolha. Eu preciso disto, ou disto, ou disto. Então, são as possibilidades que eu tenho de escolha de início de palavras. Bom, pessoal, por hoje é só. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E quem não se inscreveu, se inscreva. Então, hoje seria isso. E aguardem que logo, logo eu estarei postando mais alguns vídeos. Até mais!